Você não vai conseguir se destacar no digital se você não tiver uma rotina consistente. Se você não entender que a criação de conteúdo, ela é sim um negócio, e um negócio que gera muito lucro. Então você tem que investir o seu tempo, o seu conhecimento e o seu dinheiro para que você possa se destacar neste mercado. Eu comecei a fazer esse vídeo na primeira segunda-feira de 2025, para que você entenda a importância da sua rotina matinal, a importância de quem você é quando você acorda. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que acordam pensando, né? Que ficam pensando no que vão fazer, naquele planejamento, naquele plano infalível que você tem para 2025. E eu sei disso, porque eu já fui muito essa pessoa. Mas também tem a pessoa que ela toma a ação, que ela realmente faz, que ela já planejou tudo no dia anterior, que ela já escreveu lá o que ela tem que fazer no dia seguinte para que ela possa acordar e de fato fazer, sem pegar celular, sem ficar consumindo conteúdo de manhã. Realmente criar hábitos saudáveis de acordo com a pessoa que você escolheu ser. Porque cada vez mais o digital vai ter a ver com o seu lifestyle. A sua energia que transborda através dessa tela é o que vai atrair milhares de seguidores para a sua rede social. As pessoas não querem seguir alguém em quem elas não se inspiram. Elas não querem seguir alguém que faz planos e não concretiza nenhum desses planos. Elas querem seguir alguém que está prestes a se tornar ou já se tornou aquilo que elas querem se tornar. Então não adianta você vir com teorias e falar apenas. Você tem que demonstrar. Porque as redes sociais, elas jogam o jogo do ao vivo. Se você quiser ter sucesso, você tem que ser. E sim, eu sei que muita gente tá aqui e não vive a vida que mostra nas telinhas. Mas só da pessoa demonstrar quem ela é, obviamente, gente, não me leva a mal, mas agora é sem mentiras, né? Mas só dela demonstrar quem ela tá se tornando de verdade, sem o intuito de enganar ninguém, ela já ganha muitos pontos com a sua audiência. Eu já vi em outras redes sociais muitas pessoas mostrando o processo de emagrecimento, o processo de cura de alguma doença. Isso não quer dizer que a pessoa está curada. Isso não quer dizer que a pessoa já atingiu o corpo que ela considerava ideal. Isso quer dizer que ela está tentando e que ela está documentando esse processo para que mais e mais pessoas possam se inspirar e tentar. Quando eu comecei a abrir minha rede social e mostrar um pouco de quem eu sou para as pessoas, eu fui sem filtros. Eu comecei em uma rede chamada Snapchat, né? E no Snapchat era aquilo que acontecia naquele momento e você simplesmente postava. E um dos maiores motivos do sucesso do Snapchat, acredito eu, era que as pessoas que estavam no seu Snapchat não estavam no seu Facebook, não estavam no seu Instagram. Não eram amigos seus do colégio que iriam te julgar, ou não eram as pessoas da sua família que estavam lá. O Snapchat era somente para o seu círculo social. E aí ele ia expandindo para pessoas que nunca te viram na vida. E isso deixava as pessoas cada vez mais à vontade para mostrar o BBB da vida real, para mostrar quem elas eram, para falar sem filtro nenhum. E foi aí que eu comecei. Chegou no Snapchat, eu atingi uma quantidade bem relevante de seguidores lá. Inclusive, passei por algumas situações não tão agradáveis, né, das redes sociais. Cheguei neste nível de passar por situações não agradáveis, mas o Snapchat me mostrou o poder de ecoar a nossa voz. O Snapchat me mostrou que eu gostava de me comunicar com as pessoas, que eu gostava de abrir essa tela e falar. E daí, coincidentemente ou não, na verdade sincronicamente, porque é isso que eu acredito, foi bem na época que eu larguei a faculdade de Direito e comecei a trabalhar com marketing, a convite de uma agência britânica para realizar uma casa britânica nos Jogos Olímpicos de 2016, lá no Rio de Janeiro. E daí eu fui lá pro Rio, com a cara, com a coragem, né? Ficar em uma casa falando apenas inglês, com uma nova cultura e com pessoas que eu nunca imaginei que eu estaria perto na minha vida. Para vocês terem uma ideia, o Nigel, que morou com a gente lá, ele era o melhor amigo do Elton John. Então eu falei, nossa, eu tô vivendo algo surreal.
e o universo inteiro está se alinhando para que eu viva mais desta experiência. E eu comecei a entender o marketing não como um estudo, como uma faculdade, porque eu não fiz faculdade de marketing, eu fiz faculdade de direito. Mas eu comecei a entender o marketing como um estudo de comportamento humano. Eu comecei a entender que o que as marcas queriam de verdade era que elas fossem vistas pela sociedade, que elas fossem atreladas a uma boa experiência na nossa cabeça. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a criar novas experiências para inserir essas marcas e chamar influenciadores, chamar as pessoas, independente do número de seguidores delas, porque todas as pessoas com o celular na mão passam a ser influenciadores. E daí isso fazia com que a voz da marca aumentasse. E foi assim que durante mais de 8 anos eu tive 2 agências de marketing de experiência, em que a gente construía uma narrativa para a marca, para que ela pudesse se inserir dentro da cabeça daquelas pessoas. É basicamente isso. Só que daí as marcas dependiam muito desse boom, das pessoas realmente notarem, das pessoas darem visibilidade para isso. E existia a visibilidade física, que é uma ativação quando você vai em um parque, você vê que uma marca construiu lá uma experiência, e existe a visibilidade virtual, que é o que expande mais ainda o resultado para aquela marca. Porque nessa visibilidade virtual, uma pessoa, nem que ela tenha 10 seguidores, com um story ela atingiu 10 pessoas. 100 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil, 1 milhão de pessoas. Então as marcas, elas queriam criar essa experiência instagramável. E quando elas começaram a entender que nem todos os influenciadores davam os resultados esperados, que muitas vezes elas contratavam influenciadores que não sabiam como postar, que não sabiam que horas postar, que não sabiam como inserir aquela pub no meio lá da narrativa deles. As marcas começaram a ficar decepcionadas com esses influenciadores e eu percebi esse movimento no mercado e comecei a estudar mais sobre o algoritmo das redes sociais. E quando eu comecei a estudar mais sobre o algoritmo das redes sociais, eu percebi que o algoritmo ele obedece o comportamento humano. O algoritmo, ele muda, assim como a gente muda. Se a gente não mudar, a gente fica estagnado. O algoritmo entende que o que é relevante para a rede social é o comportamento humano, é o tempo de tela daquelas pessoas dentro aqui dessa plataforma. Quanto mais pessoas estiverem investindo o tempo delas na tela, mais a rede social vai se tornar relevante perante a sociedade. Ou seja, se você tem uma rede social, não importa qual seja, tá? Aqui é no geral mesmo. Se você tem uma rede social e você quer ter sucesso nessa rede social, você quer que os seus posts sejam entregues para mais pessoas e para um público qualificado, eu recomendo que você não tire o público da sua rede social, porque senão a rede vai entender que o seu conteúdo não é relevante. E é óbvio que você não quer tirar o seu público. Porém, vamos supor que você goste de mostrar o seu estilo de vida todos os dias lá e o seu público tá lá por causa disso. Tá lá por causa do seu estilo de vida. Tá lá porque gosta de um estilo de vida saudável, de uma alimentação saudável. E é por isso que esse público te segue. Por causa desse nicho em comum. Você está criando uma unidade, uma comunidade em torno deste nicho. E é por isso que as pessoas te seguem. E daí, do nada, você vai lá e bota uma publi sobre passarinhos, sem encaixar com o seu segmento, sem linkar com a sua história. Do nada você coloca isso. A pessoa que tá lá todos os dias te vendo na academia, alimentação saudável, do nada ela vê um pássaro, ela não vai entender nada e muito provavelmente ela vai sair. Eu sei que eu dei um exemplo muito radical, mas quando essa pessoa sai da sua tela, seja dos stories, do Reels, do vídeo do YouTube ou de qualquer outra rede social, a rede social entende, o algoritmo entende que esse conteúdo não foi relevante para a sua audiência. E ele não entrega tanto quanto os outros que foram relevantes, que receberam interações, que receberam engajamento, que foram compartilhados, que mantiveram as pessoas naquela tela. Então o truque para a sua rede social é você entender o que você gosta de fazer para que você consiga se unir a mais e mais pessoas que querem saber mais sobre aquilo. E você só vai conseguir fazer isso quando você entender
que a sua rede social depende muito do seu lifestyle. Porque o seu lifestyle, ele vai determinar como é que você vai conduzir o seu dia e como que as pessoas vão se inspirar, se motivar pelo que você faz e te ver como uma referência naquele nicho. Se você acorda, sei lá, que horas, não faz nada o dia inteiro, fica só pensando em fazer, não obtém resultados, não tem sucesso, não tem uma vida feliz, uma vida em que transpareça na sua energia que você tá lá porque você gosta do que você faz. Se você não tem isso, como é que você quer que as pessoas te sigam? As pessoas querem seguir aquilo que elas querem ser e não ao pé da letra, tá, gente? Não é todo mundo que você segue que você quer ser a pessoa. Mas aquela pessoa tem pelo menos alguma coisa que te faça, que te gere um desejo. Pelo menos alguma coisa. Alguma coisa que ela faz, ou que ela fala, ou que ela ensina, faz muito sentido pra você e pra sua vida. E é por isso que você tá lá. E eu espero que seja assim. Óbvio que nesse mundo doido, muita gente segue sem nem saber o porquê. Tem gente que segue porque aquilo é polêmico, porque aquilo lá tá todo mundo falando sobre e não acrescenta em nada. E esse vídeo, se caso você tenha caído aqui nesse vídeo e você seja uma dessas pessoas que olhou pro seu feed e nem sabe por que segue a maioria das pessoas, tem um monte de página de fofoca ali, um monte de coisa que não te acrescenta em nada, já aproveita, termina esse vídeo e faça a primeira coisa do seu ano aqui. Dá uma limpa no seu feed, para de seguir, dá um follow. Aquela amiga que só reclama, silencia. Ela não vai nem saber que você silenciou. Começa a ocupar o seu tempo, ocupar a sua mente com assuntos que realmente são relevantes para o seu crescimento. Porque é isso que você vai transbordar para o mundo. Dá para entender isso? Então, em 2025, eu quero que você comece com hábitos. Não quero fazer 10 mil hábitos, quero colocar 3 na minha rotina. Faz 3 hábitos. 3 hábitos. Não olhar o celular de manhã, já recomendo que seja um deles. Meditação, também recomendo super. Inclusive, recomendo o canal do meu amigo Carlos Cassaú, aqui no YouTube, que ele fala muito sobre a importância da respiração e da meditação. Então, você que está assistindo, já vai lá, Carlos Cassaú. E, se caso você queira criar conteúdo, eu recomendo que pelo menos uma vez por semana você pare para criar o seu calendário editorial com o seu planejamento estratégico, para que você tenha intencionalidade ao criar seu conteúdo. Porque senão você vai ficar perdendo tempo, você vai ficar abrindo a câmera, falando, sem estratégia nenhuma, sem intenção nenhuma, sem nem entender quem é você, o que é seu nicho, o que você quer se tornar, para onde você quer ir, quais são seus resultados, o que você quer que a sua audiência faça. Você quer que compartilhe, você quer que comente, você quer que siga. Não dá para pedir tudo em um vídeo só. Então eu recomendo que você comece a fazer isso. Ou que você construa novos hábitos na sua rotina, mas que você faça e não que você fique apenas planejando. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, né? E vamos continuar aqui fazendo mais vídeos para que 2025 seja cada vez melhor. Gratidão pelo seu tempo e pela sua atenção. Os frutos são do universo e nós somos o universo.